Fala pessoal, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. A situação aí realmente tem um componente de atenção e eu quero trazer para vocês o motivo pelo qual a situação atual inspira essa atenção e deve deixar você, principalmente você que mora em grandes centros urbanos, ligado, atento. Não deixe ser pego de surpresa, fique ligado aí no que pode acontecer para você não ficar ali, ser pego ali no contrapé. Tá certo? Vou trazer esse conteúdo para vocês mostrando como a gente imagina, né, que o desencadear de um problema mais contundente no Brasil poderia acontecer talvez aí a médio prazo. Vamos dar uma olhadinha nisso com calma. Antes disso, quero dizer para vocês que hoje é o último dia dessa promoção especialíssima na minha livraria. A gente tem livros aqui com até 70% de desconto, né? O clássico da literatura, Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, está aí com 70% de desconto. O meu livro, Manual de Sobrevivência Conservador, que a gente está quase batendo 10 mil cópias, está com 52% de desconto, saindo de R$ 27,90 por R$ 13,39. Se você quiser levar os meus outros livros também de estudos bíblicos, o kit aí está com 35%. Tem um kit do Jordan Peterson, também com descontão de 35%, sensacional. Tem muitos títulos aí que você vai pegar molezinha, os clássicos aí do Dostoiévski com 50% de desconto, entre muitos outros títulos aí maravilhosos, ok? Dê uma olhadinha, hoje é o último dia, você precisa aproveitar essa enorme oportunidade. Então vamos lá, pessoal, seguinte, né? Você lembra de uma época em que aqui no Brasil, né, houve uma proibição da polícia de fazer operações nas áreas mais afastadas da cidade, na área onde concentrava mais os grupos ali que operam à margem da sociedade. Você que tem um pouco mais de idade, né? Não tanta idade, mas você que regula mais ou menos aí na faixa dos 40 anos, você sabe que teve uma época muito estranha que o Rio de Janeiro deixou de ser a cidade maravilhosa e passou a ser uma cidade com problemas de segurança pública. E aí fica todo mundo se perguntando como é que isso aconteceu, como é que os Estados Unidos lá, como é que o Rio de Janeiro, do Zé Carioca, né, do carnaval, da tranquilidade, né, da beleza, da garota de Ipanema, como é que isso evolui para um Rio de Janeiro ali numa espécie de conflito social, né, uma situação complicada de segurança pública, né? A gente tem uma matéria muito interessante de 2010, do Bruno Paes Manso, cujo título é Como o Rio caiu nas mãos desses grupos aí, né? Eles dizem, né, convívio entre presos comuns com políticos, interesses de grupos ali bolivianos e colombianos no país e a política de não subir as áreas ali mais delicadas favoreceram esse tipo de coisa. E infelizmente, né, recentemente nós tivemos algumas medidas nesse sentido, né, que impediram que as forças de segurança pudessem operar dentro dessas áreas aí mais sensíveis. E aí, é claro que isso favorece o fortalecimento desse grupo. Qualquer atividade acadêmica que não é incomodada, seja por fiscalização, seja por forças de segurança e qualquer coisa, qualquer atividade econômica que ela não é incomodada, ela se fortalece, né? E quando a gente olha essas medidas, né, décadas atrás que fortaleceram o pessoal que opera na margem da sociedade e essas medidas atuais, quando a gente olha isso e compara com o que aconteceu nos nossos vizinhos venezuelanos, bolivianos e colombianos, a gente fica um pouquinho preocupado. Por quê? O Maduro, por exemplo, aqui no nosso lado, né, nos venezuelanos, eles têm aí milhares de grupos ali que são grupos que usam equipamentos ali bélicos e que fazem esse apoio paralelo, para além dessas forças aí. São militantes ideológicos que têm força de poder de polícia, né? E é um negócio muito preocupante, esse poderio paralelo, né? Essa espécie de exército popular que serve, né, o governo. Aí eu pergunto para vocês, será que esse negócio das forças de segurança não poderem atuar nas áreas mais sensíveis do Rio de Janeiro, por exemplo, será que isso está dando margem para que seja formada uma espécie de força de resistência, uma força popular?
é essa talvez a preocupação que muitos especialistas têm, porque foi assim com os venezuelanos, foi assim com os bolivianos e foi assim também com os colombianos. Lá na Colômbia, por exemplo, esses grupos aí, né, esses grupos de militantes, já eliminaram vários líderes só nesse ano, líderes ali de oposição. Então é um negócio que traz essa preocupação, né? Lá, entre os venezuelanos, a gente tem inclusive grupos cubanos, né, que controlam esses grupos de militantes e fazem esse serviço mais sujo, né, para o governo que quer manter o seu poder. A gente vê, por exemplo, que uma matéria aqui de 2020, né, do Diário do Poder, dizendo que esses grupos aqui paralelos do Rio de Janeiro já têm um efetivo maior do que a própria polícia militar, né? Eles controlam ali mais de 1.500 áreas, né, que somam 56 mil pessoas. E na época dessa matéria, 29/8/2020, o efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro era 44 mil, contra 56 mil desses grupos, tá bom? Sem falar nisso, tem muitos interesses também do Dragão Vermelho do Oriente aqui no nosso país, né? Por exemplo, a onça, tem uma matéria aqui da BBC, onça pintada da América Latina está em risco por causa desses grupos aí lá do Dragão Vermelho do Oriente, tá certo? Então, aqui na Bolívia, né, o pessoal levando as onças pintadas, né? Então, tem muita gente de fora atuando aqui e tem muita gente de dentro que está com a sua atividade econômica, entre aspas, liberada para funcionar. E essa liberação fortalece, né? Essa liberação traz força, traz poder. E a pergunta que fica é, caso haja caso o tecido da sociedade brasileira entre em convulsão, caso haja algum problema assim em termos da ordem estabelecida, será que esses grupos altamente fortalecidos e muito bem equipados, será que esses grupos poderiam atuar em direto embate com o próprio sistema de defesa brasileiro? Seriam eles uma espécie de opositores para tentar impedir ali uma consolidação de algum tipo de agenda? Será que eles têm poder de fogo suficiente para fazer frente ao nosso sistema de defesa caso haja uma espécie de encrenca a nível nacional aqui no Brasil? Então, esses dados têm trazido muita preocupação e trazido muita atenção, tá certo? Muitos dos serviços de inteligência têm olhado isso com muita atenção, com muito cuidado, para que não tenha uma segunda fase desse grande fortalecimento dessas forças que atuam à margem da sociedade. A gente sabe que o Rio de Janeiro deixou de ser a cidade maravilhosa e virou uma cidade ali com sérios problemas de segurança pública exatamente nessa época em que as atuações das forças de defesa ficaram proibidas nessas áreas mais delicadas. E, infelizmente, isso aconteceu de novo no ano passado e pode ser que ali esteja sendo gerada uma nova força de resistência. Resistência, para não usar outro termo aqui, para não dizer outra coisa, tá bom? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você acha que isso vai muito além de uma atividade econômica? Será que tem algo ali geopolítico sendo gerado ali dentro? Será que tem interesses internacionais que podem querer usar esse grupo aí como uma espécie de quinta coluna, né? Quinta coluna surgiu ali na época na Espanha, né? Quando o Franco estava almejando poder na Espanha, e tinha 4 colunas ali que estavam atuando, e uma quinta coluna que mudou de lado, mudou de time, virou casaca, né? Então, quinta coluna geralmente é associada à ideia de um grupo, né, que está ali preparando o caminho para que o poder seja tomado. Será que essas forças aí que estão recebendo essa tranquilidade para trabalhar, né, não estão sendo importunadas aí pelas forças de segurança? Será que esse grupo aí vai atuar como uma espécie de quinta coluna, né, fazendo esse trabalho para a tentativa de uma mudança da estrutura de poder aqui no nosso país? Será que é? É a pergunta que eu deixo aqui para vocês, tá bom? É algo que a gente precisa pensar, precisa ficar atento, porque recentemente, né, na Bolívia, nós tivemos isso acontecer um pouco, né? Houve um caos social e aí o pessoal lá que atua na margem
margem da sociedade, eles desceram para as cidades e, né, controlaram ali o poder e conseguiram restituir o antigo presidente ao poder e destituir a presidente que estava no poder. Acabou, né, terminando lá atrás das grades, está numa situação ali que inspira cuidado, inspira atenção, uma situação complicada. Será que isso poderia se repetir aqui no Brasil? É a pergunta que eu deixo para vocês, ok? Vamos ficar de olho porque nos grandes conglomerados urbanos sempre tem esse problema, tá certo? Reflita aí, me diga a sua opinião aqui nos comentários. Forte abraço, dê uma olhadinha na promoção na livraria, último dia, hoje, ok? Um abraço, fique com Deus, amém de todas as coisas e tem que é bom. Valeu!